a diferença de prolabore e salário? Por que eles interferem tanto no quanto vem para a mão do dono da empresa? É essa pergunta que eu vou responder no vídeo, mas antes se inscreva no canal, ative as notificações e acompanhe. Olá, eu sou a Tabs e seja bem-vindo ao canal. Você entendeu direito? O prolabore, ele é o salário do sócio administrador. O salário é a remuneração paga para o trabalhador. Então, a única coisa que diferencia é a pessoa que recebe. Prolabore é o sócio, salário é o trabalhador. O prolabore do sócio, ele só é pago para o sócio que trabalha na empresa, porque tem alguns grupos de sócios que não necessariamente trabalham, são sócios investidores, são sócios ali só para dar cara a tapa, mas eles não têm uma função administrativa dentro do negócio. Por isso que às vezes a gente vê a palavra sócio e às vezes a gente vê a palavra sócio administrador. O sócio administrador é o sócio empregado da própria empresa. Esse recebe prolabore. Os demais recebem distribuição de lucros. Tabs do céu, mas por que isso é tão importante eu entender? Porque em um tem o desconto do INSS e do imposto de renda e no outro não. Vamos construir o pensamento. Para começo de conversa, é importante você colocar na sua cabeça, se você é dono da sua própria empresa, seja o único sócio ou não, que você precisa ganhar dinheiro com ela. E ganhar dinheiro com ela não significa lucros somente. Até para uma boa saúde da empresa, é importante que você tenha um salário. O lucro vai ser um bônus que você vai receber ao final do mês, depois que pagar tudo. Entrou o dinheiro, saiu as despesas, sobrou, isso é o lucro. E esse lucro, ele tem que ser distribuído aos sócios de acordo com a distribuição das cotas sociais que tem no contrato social. Então, se são 3 sócios igualitários, ou seja, 1/3 para cada, pega o lucro e divide por 3, o que não impede que eles tenham o prolabore com valor diferente. É um valor fixo garantido que ele vai receber no mês. E diferente do salário, o prolabore ele pode ser reduzido, além de ser majorado. Ele pode acompanhar a realidade da empresa. Em contrapartida, tem uma semelhança. Tem que respeitar o salário mínimo. Porque tem gente que fala assim, não, então se a Tabs está falando que o lucro ele não tem retenção de INSS, imposto de renda, mas o salário tem, então eu vou colocar um salário baixinho ali de R$200 e vou pegar todo o resto como lucro. Não, o salário, gente, não adianta vocês usarem isso na má fé. O salário ele tem que ter o valor do salário mínimo nacional. Ninguém pode trabalhar, não pode ter o exercício do trabalho sem uma remuneração mínima, que é o salário mínimo nacional. E o lucro, como eu falei para vocês, que ele é distribuído de forma proporcional aos sócios, de acordo com a cota social, não tem imposto de renda nem INSS, porque ele não tem uma natureza de salário. Entende-se que a pessoa jurídica já recolheu todos os impostos para extrair aquele lucro, então aquele lucro vem puro para a pessoa física. E em regra, esse lucro ele é distribuído anualmente. No contrato social tá lá que anualmente vai ser feito o balanço para descobrir quanto foi o lucro, o que não impede você de fazer uma retirada mensal a título de antecipação de lucros. Claro, se é uma empresa nova, não tem um fluxo de faturamento, não tem como se presumir qual vai ser o lucro para antecipar, não tem essa gordura no caixa para antecipar. Então, a empresa ela tem que ter um giro ali, ela tem que ter uma gordurinha ali de lucro que o administrador, o sócio já entende que vai sobrar para ter essa antecipação. E o risco de você fazer na má fé, caracterizar como lucro aquilo que deveria ser prolabore, ou distribuir de forma errônea, ou ficar tirando dinheiro da PJ e confundir esses patrimônios, é a fiscalização, olhar para tudo que você tirou a título de lucros e falar, não, foi tudo a título de prolabore. Isso também acontece para sócio que não cadastra um prolabore e recebe tudo como lucros. Pode ser, sim, condenado a pagar o INSS e um imposto de renda como se todas as retiradas fossem a título de prolabore. Então entende como a intenção pode virar contra você. O ideal é você seguir certinho para que existe o prolabore, para que existe o lucro. É uma empresa se autossustentar, pagar o salário dos seus funcionários e a compra dos insumos, se for o caso. O que sobra, que é o lucro da empresa, é o bônus que vai para o bolso dos sócios, ou se tem programas de PLR, de participação de lucros e resultados para os funcionários, também vai para o bolso dos funcionários. Então separem as coisas. Uma coisa é o salário do sócio administrador, que é o prolabore, a
outra coisa é o lucro. Ah, Tabs, mas e se eu só tenho um sócio administrador e 3 sócios investidores? O sócio administrador vai receber o prolabore pelo trabalho dele e a parte dele nos lucros, e os outros 3 sócios investidores vão receber só os lucros, somente se tiver lucros. Essa é a diferença do prolabore. E o lucro é depois que paga os prolabores, inclusive, porque o prolabore ele é uma despesa da empresa. É como se fosse a folha de pagamento dos sócios. Inclusive, tá dentro da folha de pagamento com os trabalhadores. Ah, Tabs, mas e se eu não tenho sócios? Eu sou único sócio. Eu não posso receber tudo como lucros porque eu não trabalho na empresa. Isso é muito complicado, gente. A fiscalização, a grosso modo, ela bate o olho, vê uma empresa individual, ela entende que aquele sócio é sócio administrador e tem que recolher prolabore. Até ele comprovar que ele tem outros funcionários, que ele só recebe o lucro, que ele não faz a gestão disso, e que eu volto a dizer, é muito difícil comprovar, porque a empresa ela não tem como andar sozinha sem a mão do dono, sem a mão do fundador, sem a mão do sócio, do dono da empresa, do sentimento de dono, inclusive. Então pode ser que ele presuma que a retirada de lucro, o fiscal, né? Presuma a retirada de lucro como prolabore. Então é perigoso. É aconselhável a empresas individuais necessariamente ter um prolabore definido. E qual que é a vantagem, então, Tabs? Se eu tenho que declarar, se eu tenho INSS, imposto de renda, por que as pessoas querem tanto ser sócias de uma empresa ao invés de serem empregadas? Gente, a diferença, além disso, além do poder de mando, tá? Vamos olhar para as verbas trabalhistas. É que o sócio administrador, ele tem o recolhimento de INSS, de imposto de renda, ele recebe o salário, ele é segurado na Previdência Social, mas ele não tem direitos trabalhistas. É o proprietário. Ele não tem férias, ele não tem 13º, a não ser que assim disponha como uma estipulação, assim, de vai ter uma retirada ali a título de 13º, mas essa retirada ainda vai ser lucros, tá? O prolabore é o salário dele, não tem essas demais verbas trabalhistas. Fazendo um comparativo do dono para os funcionários, o dono ele costuma ter um prolabore, um salário de 20 a 30% maior do que os funcionários que exercem a mesma função que ele na empresa, ou cargo salarial normal do mercado ali para aquela função de diretor, de gestor ou sei lá o quê. Porque a gente tá falando de empresa, mas não existem só as empresas grandes, existem as empresas de 2, 3 pessoas em que todo mundo faz tudo. Então, o prolabore normalmente é de 20 a 30% maior do que o salário dos demais. E a regra do INSS do imposto de renda, ela varia de acordo com o enquadramento tributário da empresa. Se você tem dúvida sobre enquadramento tributário, a gente tem um vídeo só sobre isso. Mas se for do Simples Nacional, não tem INSS patronal. É só 11% do valor retido no prolabore, retido no recibo do prolabore, porque paga-se o líquido para o dono da empresa. Tem essa retençãozinha de INSS e de imposto de renda, exceto para o anexo 4 do Simples Nacional, tá? Que é o caso dos advogados que tem que pagar o patronal também de 20%. Para empresas de lucro presumido e lucro real, tem 20% de INSS em cima da folha e entra na folha o salário dos funcionários mais os prolabores, mais a retenção de 11% no prolabore dos sócios. Ah, e aí falando disso, de folha de pagamento e salário e etc, tem uma outra dúvida muito comum também. Ah, Tabs, mas e se eu fiz o meu plano de saúde pelo CNPJ? Ele é considerado salário utilidade? Eu posso abater ele do valor que eu deveria recolher de prolabore? Não. O plano de saúde não é salário utilidade, tá? Ele é um benefício e ele não pode ser usado para abater, digamos assim, o prolabore. Então a empresa ela tem que ter um faturamento para pagar o plano de saúde como um benefício a mais ali dos funcionários. E aquilo que é pago como salário, como prolabore, o sócio administrador ele declara, inclusive no imposto de renda dele, ali naquele campo, como se salário fosse rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica e coloca lá o CNPJ bonitinho. Porque a lei, ela não confunde as coisas, assim como nós não deveríamos confundir. PJ, pessoa jurídica, é como se ela existisse, ela é uma coisa. Pessoa física do sócio é outra, ainda que entre renda aqui e vá para a pessoa física. E por fim,
Estamos aqui falando de pessoas jurídicas e tem muita gente que fala assim, mas e o MEI? O MEI, ele tem um CNPJ, então eu tenho que ter um Prolabore? O MEI, ele tem uma lei, um regramento específico. Ele não tem uma natureza de pessoa jurídica com um faturamento separado da pessoa física, que foi o que eu acabei de explicar para vocês. Ele é como se fosse uma coisa só, como se fosse o meu CPF para minha vida civil e o meu CPF transformado num CNPJ para a minha vida profissional. Então já entende-se que tudo que entra não tem essa separação do que é Prolabore e do que é lucro. É tudo Prolabore do MEI, ou seja, não tem retirada de Prolabore, é tudo remuneração pelo trabalho. Prolabore é o latim de pelo trabalho. Então tudo aquilo que entra para o MEI não tem essa diferenciação de lucro e Prolabore. É tudo como se fosse uma natureza salarial, uma renda. E aí tem um regramento específico. E se você gostou, se inscreva no canal, siga a gente no TikTok, no Instagram, ative as notificações, compartilhe esse vídeo com todos os proprietários que você conhece e me responda aqui embaixo. E aí, você entendeu direito? Até mais!